se há um tempo, uma ocasião certa para todas as coisas, por que a gente vive tão ansiosa e tão afobada para que todas as coisas aconteçam no nosso tempo ou o tempo mais rápido possível? Bom, esse é o tema da nossa conversa de hoje. Então pega o seu chá, a sua água, o seu café, a bebida que você preferir e senta aí pra gente conversar, né? Eu tava refletindo e já tem um tempão que eu venho refletindo sobre isso, né? E eu tô até com a minha Bíblia aberta aqui em Eclesiastes 3, que ele fala sobre tudo tem uma ocasião certa e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele começa a falar, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E aí é engraçado porque a gente acaba vivendo situações diferentes com relação a esse tempo, né? Por mais que a gente queira acelerar com determinadas coisas, elas não vão acontecer no tempo e na hora que a gente quer, mas sim no tempo que Deus predeterminou, no tempo que Deus acha que é necessário, que é favorável para que as coisas aconteçam. E muitas vezes esse tempo, né, o tempo de alguma coisa chega e Deus nos fala, filha, vai, e a gente acaba travando, tipo, mas Deus, eu não me sinto pronta, eu não me sinto preparada, eu não me sinto capacitada para viver isso agora, nesse tempo. E aí começa todo um dilema, uma loucura, né? Mas é como eu já falei, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o tempo certo para todas elas e Ele nos capacita para vivenciar tudo isso, né? Eu acho que esse tema, né, esse assunto para nossa conversa no nosso primeiro vídeo desse canal, ele é muito assim, ele é muito pertinente, né? Eu recebi o direcionamento de Deus, já vai fazer um ano disso, né? Eu estava um culto de domingo na minha igreja, na igreja que eu frequento, e aí o Espírito Santo falou dentro de mim, falou ao meu coração, e que ele me chamaria para comunicar. E aí eu fiquei naquele processo de tipo, nossa, será que eu entendi certo? Será que eu tô ficando maluca? Será que, né, vários será? E aí, enfim, entrei naquele processo, eu falei, vamos orar para entender, né, o que que Deus quis me dizer, o que que Deus tem para me direcionar com relação a isso. E essa situação se repetiu novamente. Eu estava num outro culto, num outro domingo, depois de um tempo, e o Espírito Santo falou novamente, eu vou te usar para comunicar. E aí a gente começa a entrar naquele processo de, meu Deus, quando que vai ser, como que vai ser, né? E eu comecei a ficar muito, como que eu falo? Posso falar? Muito agitada, ansiosa, talvez seja a palavra, para entender esse direcionamento, para entender o que isso quer dizer, né? E assim como muitas pessoas aqui da Bíblia que foram chamadas, né? Eu lembro claramente de Moisés com essa situação, né? Eu sou uma pessoa que sempre tive dificuldades na parte de comunicação, né? Então eu sempre fluí muito bem na parte escrita, mas na comunicação oral, por exemplo, né? Eu nunca, assim, nossa, só de pensar na época já me dava um certo pânico, assim, de meu Deus, né? Como que isso vai proceder de fato? E aí, no meu processo de oração e entendimento, porque comunicar pode envolver diversas coisas, né? Eu passei a orar intencionalmente por isso, né? Pedindo um esclarecimento, pedindo uma direção de Deus, pedindo, enfim, para Ele me dar sinais, assim, olha, faz isso, faz aquilo, mas muitas vezes a gente entra naquele processo de ou a gente precisa esperar, de fato, aguardar, esperar, deixar o nosso coração esperando no Senhor, ou a gente precisa seguir algum direcionamento, dar algum passo que ele já deu muito claramente pra gente, né? E eu sei que eu fiquei nesse processo de oração, esperar no Senhor, e aí
eu escrevia muito, né? Agora abrindo parênteses, eu escrevia muito na adolescência, eu escrevia muitas reflexões, muitas coisas e tudo mais. E aí, passando um tempo, eu deixei de escrever, eu deixei de externalizar aquilo que eu tinha para contar, para compartilhar com o mundo. E aí eu tive o entendimento, né, me recordando disso, de que eu deveria voltar a escrever. Eu falei, é isso, eu devo voltar a escrever. E aí eu voltei a escrever num caderno, tem um caderno de oração, né, um caderno de conversas com Deus, onde eu vou escrevendo tudo ali, o que eu estou pensando, umas reflexões, e vem muito de Deus também, e eu acabo escrevendo coisas ali que nem me passavam, nem... eu sempre falo que o meu processo de escrita com Deus, ele é como se fosse um download, assim, que vem do céu, sabe? Vem vindo, assim, eu vou escrevendo algumas reflexões, algumas coisas. Mas, enfim, gente, eu passei a fazer esse processo de escrita no caderno. E aí o Espírito Santo me direcionou, né? Ele me falou, agora está na hora de você colocar isso para o mundo, compartilhar isso com o mundo, né? Isso que você está escrevendo com o mundo, essas reflexões e tudo mais. E aí eu fiquei num dilema muito grande, né? Porque eu pensei, eu até cheguei a conversar assim com o Espírito Santo sobre isso. Falei, nossa, mas é uma coisa tão minha, é um processo tão meu, sabe? Esses textos são coisas tão íntimas, tão do meu interior, e o Senhor tá pedindo para eu compartilhar, né? E entrei num processo assim meio de, sabe, de desconforto, não por medo do que as pessoas na internet que fossem ler, né? Não por medo delas pensarem algo ou julgarem, mas por considerar aquilo muito íntimo e muito nosso, sabe? Muito lugar secreto. Então é isso. E aí eu fiquei nesse processinho e tal, e aí eu falei, ok, então eu vou escrever esses textos, vou passar a compartilhar num blog. E aí eu voltei, né? Eu já tive blog antes, então por isso estou falando, voltei a escrever para blog e postei alguns textos lá, postei com uma certa frequência, né? Eu mantive uma certa frequência de postagens no blog. E aí foi se passando o tempo e me veio o Espírito Santo pedindo para não limitar, né? Pedindo não, ordenando que eu não limitasse o alcance das palavras. E aí sabe, aquele processo todo de novo, de entrar em conflito e ficar, meu Deus, né? Como que eu vou compartilhar em outro lugar? Como... Ah! Aquele processo que a gente surta, mas passa bem no final. E aí, aos poucos, eu fui compartilhando uma coisinha ou outra lá no Instagram. E aí, até que chegou o tempo, né, dele falar, eu preciso que você fale, eu preciso que você use sua voz, que você abra a sua boca, né, para comunicar aquilo que eu tenho para falar, aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida. E aí foi um outro processo, assim, eu fico até emocionada, assim, tô me segurando, assim, meu Deus, vou chorar. Mas foi um processo, assim, mas, né, lembra que eu tinha falado? Ai, só de pensar em estar falando e tudo mais, Pois é, eu entrei nesse processo novamente. E aí, conversando muito com o Espírito Santo, pedindo muita clareza, muito direcionamento, estou aqui hoje. E, obviamente, antes de ligar a câmera e de gravar, eu procrastinei muito, né? Eu fiquei muito tempo, assim, refletindo sobre, sabe? E tentando buscar em algum lugar, alguma coisa que falasse, não, você entendeu errado.
Mas o direcionamento de Deus é muito claro, gente. Quando for a hora de você fazer uma determinada coisa, Deus vai ser muito específico, ele vai ser muito claro e ele vai ser muito objetivo no pedido dele, no direcionamento dele, na ordem que ele vai te dar, tá? Então, assim, depois de um tempo, depois de colocar muitas desculpas no meio do caminho, esse vídeo tá indo ao ar, né? O meu canal tá estreando aí no mundo e antes de gravar sobre esse tema, antes de compartilhar isso aqui com vocês, eu escrevi sim, né? Inclusive eu tenho um texto prontinho no blog para postar sobre isso, ó, há muito tempo que ele está escrito, muito tempo. E aí eu pensei, bom, quando eu for gravar, eu vou fazer desse texto um roteiro para mim no YouTube, né? Para poder não esquecer nenhum detalhe, nem nada. E aí o Espírito Santo me ordenou que não tivesse roteiro, que fosse livre, né? E que eu pudesse ser canal para que ele pudesse passar a mensagem dele da forma que ele queria e da forma que as pessoas vão precisar, né? Que quem encontrar esse vídeo vai precisar aí ouvir, né? Então que a gente entenda que há tempo para todas as coisas. Nem sempre a gente vai se achar pronta para fazer aquilo que Deus nos ordenou, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, né, segundo o nosso propósito. Mas saiba que Ele capacita, Ele direciona, Ele não vai te deixar sozinha de forma alguma. Ele vai te capacitar, Ele vai te orientar, Ele vai trazer pessoas para te apoiar, pessoas para te impulsionar. A própria palavra vai te impulsionar, né? Vai te mostrar o caminho, vai te direcionar, vai te trazer clareza, vai te confortar, né? Então, eu não sei se você está passando por um processo ou de espera ou de ter que agir, mas que você saiba que o Senhor é contigo em ambos os momentos. Se você está num processo de espera no Senhor, leve os seus questionamentos, as suas dúvidas, aquilo que está te apertando, está te afligindo o seu peito. Leva para o lugar secreto, vai conversar com Deus sobre isso, entrega para Ele, que Ele vai cuidar de tudo e Ele vai trazer as respostas que você precisa sempre na hora certa. Deus não falha, Deus não erra, Deus não atrasa, gente. Pode ter certeza. Pode confiar 100% que Ele faz tudo na hora certa e tudo debaixo de um propósito. Não adianta Ele liberar uma bênção que você quer agora se você não estiver preparada, capacitada para receber ela. Então, que você saiba, né? Eu até oro para que você saiba o momento certo, para que você esteja com o seu coração, com os seus ouvidos, com o seu ser sensível para ouvir aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida, né? Que você se abra para um diálogo, para um relacionamento com Deus, porque quando a gente se relaciona com Ele, é dele que a gente recebe a informação, a gente não precisa de outros meios, né? Ele mesmo se comunica com você, ele mesmo te direciona, ele mesmo se faz presente todos os dias. E é isso. Eu vou encerrando a nossa conversa por aqui, né? E eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para o seu coração, né? Que ela possa gerar bons frutos e que você possa confiar mais e mais naquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, naquilo que Ele tem para te entregar, e confia que Ele pode sim te capacitar, assim como Ele está me capacitando também para estar aqui conversando com você hoje, trazendo uma mensagem simples, uma conversa leve, né? E tomando um chazinho enquanto isso. E é isso, pessoal. Um abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima.